Pedro, queres fazer mais alguma questão? Não, se calhar a lançar a questão é ao Jorge. Exato, aqui para o Jorge, se calhar. O Jorge não teve a oportunidade de ver, só chegou agora, mas nós apresentámos um filme e falámos sobre produtos do Tirol, nomeadamente a maçã. Portanto, até apresentámos uns slides de uma maçã e depois, a seguir, uma maçã com um daqueles chapéus característicos austríacos, não é? E com um selo tipo marca. O que é que a maçã de Alcobaça, de facto, nestes últimos anos, tem vindo a desenvolver em termos de programação de marketing? Para se diferenciar, no fundo, das maçãs, em geral. Sim, bom dia e obrigado pelo convite. Talvez posicionar aqui, recuar um bocadinho rapidamente ao período da nossa pré-adesão à Comunidade Europeia. Foi isso que nos marcou. Quando da adesão à Comunidade Europeia, o setor da maçã em Portugal, e hoje ainda por muitos políticos que ainda estão no ativo, era um setor que não tinha viabilidade. E porque, analisados os números e a realidade, a produtividade média em Portugal da maçã, em 86, eram 12 toneladas por hectare. Em Espanha eram 27, em França eram 33. Quando falamos de dimensão, o pomar médio, o produtor tinha uma área média de pomar de 2,7 hectares. Em Espanha já eram 9, em França não me lembro quantos. Por isso, estes 2,7 hectares eram divididos em várias parcelas, o que gerava uma ineficiência brutal de custo. Isto foi possível sobreviver assim, porque os nossos pais vendiam as suas maçãs no mercado fechado. Se passava em Espanha, França, era completamente diferente. E então era um mercado de proximidade, era um mercado tradicional e era possível sobreviver com as fronteiras fechadas. Um outro número, os produtores que faziam parte de organizações, apesar desta pequenez, os produtores que faziam parte de organizações de produtores, na altura não eram organizações de produtores, eram cooperativas, eram apenas 11%. Em Espanha eram 60 e qualquer coisa, e em França eram 80%. Os produtores, além de serem maiores, mais produtivos, mais competitivos, ainda tinham, do ponto de vista do acesso ao mercado, uma dimensão gigantesca. Empresas com dimensão. Nós nem isso tínhamos. E as poucas cooperativas que havia na região, ou estavam falidas ou pré-falidas, tinham sido cooperativas que tinha sido o Estado a construí-las e não tinham sido os produtores a construí-las. Ir ao banco, ou ir à algibeira e construir, as cooperativas eram um bocadinho para... A gestão de uma cooperativa era, quanto mais pagasse ao produtor, melhor era a cooperativa, mesmo que se estivesse a dilapidar e a destruir em termos de gestão e riqueza. Muitas vezes os diretores preferiam era valorizar o produto, independentemente da saúde financeira da cooperativa, e foi assim porque de facto o que era importante era valorizar o produto o mais possível e não valorizar a empresa, a organização, marketing zero, crescimento zero, modernização zero, não acontecia isso. Por isso, quando aderimos à Comunidade Europeia e quando houve um período de pré-adesão, em que as fronteiras para a fruta, para os hortícolas, para os animais, as fronteiras abriram. Não foi assim para os cereais, não foi assim para uma série de outras coisas, que tinham outros problemas e foram negociados prazos e preços e políticas de ajuda ao rendimento, mas estes setores entendia-se na altura que o mercado é que tinha que ditar as leis. Ou viviam ou não viviam. E a maçã era daqueles que estava mais fragilizado. As nossas maçãs eram muito pequeninas, não se normalizava as maçãs, não se fazia uma seleção, categoria 1, categoria 2, mesmo quando se calibrava, não se calibrava segundo as normas, era pequena, média e grande, depois tem que ser por outros processos. Por isso, estávamos completamente num submundo e num mercado em que, quando abriram as fronteiras, os produtores de um dia para o outro queriam vender as suas maçãs, mas ninguém as queria. Mais pequeninas, mais caras, mais feias, sem acesso ao mercado. Então, isto levou-nos a que uma parte, uma geração, mas as nossas maçãs, e isso sabíamos nós e sabiam os nossos pais, as maçãs da região oeste tinham uma particularidade. Se a tivéssemos em nossa casa, cheirava melhor, ao pé de uma outra qualquer de outra região. Se a metêssemos numa câmara frigorífica, mesmo em condições precárias de conservação, sem controles da atmosfera, etc., ela durava até março, abril.
As maçãs de outras regiões, quando chegavam a dezembro, janeiro, já estavam, ninguém as consumia, já não tinham condições. Isto fez-nos olhar para este produto com alguma especificidade local, que não era o produtor e não era a técnica que lhe conferia mais sabor, mais aroma e mais capacidade de conservação. E foi por isso que um grupo e uma nova geração acreditou que este setor... Depois havia uma versão que era, mas a Europa e o mundo produzem maçãs muito bem, muito grandes, muito bonitas e muito baratas. Mas sem sabor. Mas sem sabor. E houve uma geração que achou bom, mas se alguém conseguisse produzir maçãs parecidas, também grandes, também bonitas e que tenham sabor, então, por haver muita produção no mundo, também há muito mercado no mundo. Claro. E isto que eu estou a dizer é um fenómeno que hoje está a acontecer graças a isso. Ou seja, toda a gente temia e teve medo de fazer novas plantações de maçãs porque o mundo era muito agressivo no mercado das maçãs. Um hipermercado não podia comprar um caminhão de maçãs num só calibre, não só em Portugal, tinha que importar. E isto surgiu em 2 anos uma nova atividade que era de importação de maçã, quer diretamente, quer... E houve muitos produtores até que abandonaram a atividade e passaram a importar, porque era mais fácil e mais barato e eram mais bonitas. Só que a maior parte destes importadores começaram a ir à Espanha, onde as maçãs são as que têm o maior tamanho, mas a menor qualidade interna, a menor diferenciação, não tem aroma, não tem ácidos, não tem consistência, não trazem a satisfação. E isso rapidamente o consumidor começou a associar que afinal as maçãs muito bonitas eram aquelas que depois chegavam a casa e eram uma fraude. E isto mais nos inspirou a continuar a acreditar. E aí achámos que, e começámos isto em 88, achámos que tínhamos que criar uma IGP. Uma IGP para criarmos uma ferramenta que nos separasse os que querem produzir dos que querem importar. Passado, em 90, passado 1 ano ou 2, os importadores já estavam a fazer o seguinte: bom, as maçãs importadas são mais bonitas, mas as nacionais têm mais sabor. Então vamos importar e vamos dizer que são nacionais. As importadas que não têm sabor, e isto aconteceu. No início da década de 90 foi catastrófico. Aliás, algumas pessoas começaram a andar a perseguir os que importavam e que faziam isto, e a cortar as estradas, ali no oeste e tal, mas não era mecanismo. Houve uma geração que apostou, vamos criar uma IGP para podermos ter uma ferramenta que identifique, que obrigue, que certifique e que valide aquilo que... Vamos separar o trigo do joio, de maneira que haja maçãs importadas, de maneira que haja maçãs. E tivemos aqui uma grande... Em 92 conseguimos a IGP, mas tivemos aqui uma grande dificuldade, que foi... Não tínhamos dimensão. E construímos a IGP para, de facto, ser um processo de certificação, mas já havia, na altura, 5 organizações de produtores no Oeste que produziam maçãs. 3 aderiram a isto, e foi quem alavancaram isto, mas só havia 5. E entendeu-se na altura criar, e eu acho que isto é pertinente, entendeu-se na altura, como a IGP nós resolvemos o problema. E durante, de 92 a 96, estivemos a certificar maçãs, 3 organizações, mas cada uma com a sua marca. Apenas havia uma marca de certificação em cada embalagem que dizia que isto era maçã de Alcobaça, mas cada empresa tinha a sua marca. Isto não funcionou. Não tínhamos dimensão crítica nenhuma, cada uma tinha um critério de qualidade, havia diferentes tipos de produtores, e isto não funcionou. E não funcionou e não chegou aos supermercados. Chegávamos aos supermercados, mas sem nenhuma expressão. E esta dificuldade levou-nos a, o que o Pedro estava a falar, levou-nos a reformularmos tudo isto. Quisemos introduzir, na altura, na IGP, essa foi uma grande dificuldade, tivemos muitas brigas com a Gera Soeiro, que foi a mãe disto tudo, mas também era enfim, eu digo-lhe a ela, era uma teimosinha também. Nós quisemos incorporar critérios apertados de qualidade às nossas maçãs e ela não permitia. Nós queríamos que as nossas maçãs tivessem de ser produzidas em produção integrada, na altura. Ela nem pensar, não querem fazer direito à IGP. A IGP é sobre. Bom, e nós acabámos por ter que reformular isto tudo, porque não conseguíamos introduzir no caderno especificações. Não queríamos certificar as maçãs de categoria 2, porque sabíamos, se o mercado e o consumidor prefere as maçãs bonitas e de qualidade de aspecto alto, então nós não podemos querer vender maçãs feias e fazer daquilo um produto notável, por muito sabor que tenham. Se a carne alentejana tiver sabor, mas tiver uma apresentação e um aspecto meio pó podre, quer dizer, ninguém lá vai, não é? Claro. Só o atum e outras coisas podres, é o atum de barriga. Bom, mas então tivemos que fazer um outro percurso que foi reorganizarmos-nos, criarmos uma nova associação
para que passasse ela a ser a gestora da IGP, mas com um desígnio, criar uma marca coletiva e, em paralelo, montar uma marca coletiva e um rosto único em cima da IGP. E passarmos todos em conjunto a olhar para aquele produto como um produto único, apesar de ter várias variedades de maçãs, verdes, amarelas, as castanhas, mas com um padrão de qualidade que o mercado cria, com um aspecto comum, com um critério comum, também com regras de comercialização comuns, e também entendemos que ao criarmos uma marca que fosse, na altura já não éramos 3, já éramos 9 organizações de produtores, criarmos um filho comum, de modo que as organizações que até então eram concorrentes passassem a ser parceiras porque tinham um filho único e que tinham que o acarinhar, que o embelezar e que o proteger. Nós hoje no nosso grupo da maçã, se um parceiro nosso, se virmos maçãs de Alcobaça com mau aspecto, fora do padrão qualitativo externo, que é o que define as normas de qualidade, mas nós obrigamos qualidade interna também, mas se estiver fora do padrão qualitativo externo, numa Sonai, num Pingo Doce ou num Lidl, nós temos um mecanismo interno de não levarmos a mal e de nos autodenunciarmos. A marca hoje é de 15 organizações, hoje de 18 organizações. Então, temos esta ferramenta interna de, quando se vê uma maçã de Alcobaça com mau aspecto, a desvirtuar a marca, a desvalorizar, a destruir o que em tanto tempo, tão devagar se construiu, nós temos este mecanismo interno e ninguém leva a mal. Ninguém leva a mal se a minha organização é a Campotec, apesar de presidirmos a esta associação desde o início, mas a Campotec, quando faz um mau trabalho e é visível ao público, há uma organização, uma Forlaça, o Cadaval já é sócia também, qualquer uma pode dizer as maçãs que vimos do produtor tal, do membro tal, não estou em conformidade. Jorge, e que quantidades de maçã e o que é o prémio que vocês têm sentido que o mercado é capaz de pagar por esse trabalho e por essa maçã de Alcobaça? É variável, e essa é a maior dificuldade que estamos a ter agora. Nós, apesar de uma IGP poder e obrigar, e temos que certificar tudo o que é produzido naquela origem, finalmente conseguimos fazer uma alteração ao caderno de especificações que demorou 5 anos, em que já lhe conseguimos introduzir um processo de produção. Agora, no atual demorou 5 anos, mas conseguimos que a produção tem que ser produção ambiental, tem que ser produção integrada. O produtor que não quer fazer produção integrada, não está fora. Está fora. Além de uma série de outras coisas. E, finalmente, conseguimos introduzir a imagem coletiva. Foi, nem sei como passou, porque a comunidade não aceita isso, mas conseguimos no caderno de especificações, de forma assim disfarçada e aqui e ali, que a imagem coletiva tinha que ser utilizada no processo comercial. Dizem-nos que não é bem legal, mas conseguimos. O que eu queria com isto dizer é que nós, como vínhamos de um patamar tão baixo de qualidade e de prestígio, onde apenas era reconhecido sabor, mas o resto não, e o sabor, e isto são... O professor sabe isso melhor do que eu, mas ainda há uns anos assistimos a um estudo de mercado que dizia que, se viermos perguntarmos esta assistência, o que é que preferem numa maçã, o que é que valorizam numa maçã, a maioria diz que é o sabor. A seguir é o preço, para a preferência. E em terceiro lugar é o aspecto. Mas se a pergunta for feita em frente ao linear do supermercado, no momento em que se coloca a maçã dentro do saco, o sabor não conta. O último aspecto, que é o terceiro, é o primeiro, no impulso da compra. Então o aspecto está lá, então o aspecto... Bom, nós para isto acabámos por obrigarmos a nós próprios, não pelo processo da certificação da IGP, mas pela marca, a só utilizarmos e certificarmos maçãs de categoria 1. E as de categoria 2, que o mercado aceita, e há alguns anos as de categoria 3, estão fora também. Não está no caderno de especificações da IGP, está no caderno da marca coletiva. Por isso, e foi a forma que contornámos. E quando a engenheira na sua mas vocês não certificam as categoria 2 e não, nós quem quiser certificar a categoria 2 certifica, não usa é a marca coletiva e a imagem coletiva. E pronto, e demos a volta assim. Onde pusemos o valor, porque uma marca é algo que precisa de muito investimento e às vezes não é só investimento em dinheiro e em marketing, é investimento em rigor qualitativo, em continuidade desses parâmetros qualitativos que anunciamos e que temos que os garantir permanentemente. Como nós conseguimos, depende dos anos, mas normalmente entre 10% a 20% nós conseguimos sobrevalorizar estas maçãs de qualidade elevada.
Acreditamos que se quiséssemos vender as maçãs de menor aspecto, se as quiséssemos certificar, o que não fazemos, essas vendem-se com marcas brancas, com marcas de supermercados, com marcas... Se quiséssemos, acreditamos que não era possível. Ou seja, este diferencial de 10, 20% acontece porque estamos a falar do produto prémio, estamos a falar do produto que enche os olhos de forma completa ao consumidor, que é o bonito, que é colorido, que é o perfeito na forma, mas que é o que tem lá dentro níveis mínimos de açúcar, níveis mínimos de dureza, enfim, níveis mínimos de aço. E no mercado internacional a venderem maçã de Alcobaça ao pé da maçã do Tirol? Hoje nós conseguimos, só uma parte, o Tirol foi a região que nos inspirou. Por um aspecto, os produtores do Tirol tinham uma dimensão parecida com a nossa. Um produtor do Tirol tinha até há 5 ou 6 anos atrás 3 hectares de área média. No entanto, tem a maior organização de produtores de maçãs da Europa. E uma região que produz 5 vezes mais do que Portugal todo em maçãs, produzem 1.200.000 quilos, Portugal produz 300.000 e a região oeste produz 100.000. Por isso, o Tirol produz 12 vezes mais do que a região oeste em maçã, concentra toda a venda em 3 organizações, numa única estrutura de promoção. Bom, mas os produtores eram muito pequeninos, e o serem muito pequeninos obrigou-os a serem muito eficientes. Um pomar no Tirol é o mais produtivo do mundo, e não é o mais produtivo só em toneladas, em valor, porque eles não só têm que produzir muito, mas só fruta de categoria 1, porque a fruta de categoria 2 não lhes é viável, não é compensador de produzir. Então são os mais eficientes, são os mais perfeitos, e depois também são os mais eficientes no processo comercial e no processo promocional. E o Tirol foi uma região que nos inspirou. Nós seguimos. Fizeram um benchmarking sobre essa região e sobre os processos. E hoje é a região que nos inspira no modelo de produção. Nós tivemos que introduzir um modelo de produção mais competitivo. Claro que transformando algumas dificuldades também em oportunidades. O facto de termos uma propriedade pequenina obrigou-nos a seguir um modelo de produção do Tirol que era o mais eficiente na produtividade e na qualidade. O termos uma região que não tem água obrigou-nos a adotar um modelo, como a Pera Rocha, um modelo de irrigação com poupança de água e com água mínima. Também nos ajudou na qualidade. Regar com abundância de água não é produzir qualidade. Os países que têm abundância de água hoje estudam métodos de provocar mini-stresses na planta para aumentar a qualidade. Para isso é o que nós fazemos com a nossa limitação da água. E com isto nós conseguimos, de facto, seguir o Tirol naquilo que foi o modelo de pomar. Hoje o produtor de maçã de Alcobaça tem uma produtividade ainda daquilo que são as outras maçãs da região oeste. Porque é um produtor que obrigatoriamente tem que estar associado a uma organização de produtores, tem que ter equipa técnica não só para cuidar do processo ambiental de produção, mas também para cuidar dos outros aspectos qualitativos que obriga, e isto levou-nos a que estas dificuldades se transformassem em oportunidades para nós podermos seguir numa microescala um percurso parecido com o Tirol. Foi criar uma IGP, foi trabalharmos uma produção organizada, assente em estruturas já minimamente organizadas, organizações de produtores com equipas especializadas de produção, equipas técnicas para a produção, equipas especializadas na venda, equipas especializadas para a conservação e todo o processo ser feito com rigor, até porque também já queríamos entrar nos supermercados e com isto seguirmos também o processo das marcas. O Tirol tem marcas, apesar de terem 3 IGPs, penso que são 3 IGPs, Valvenosta, Trentrino e Alta Adige, mas... vivem todas debaixo da marca Tirol? Sim, vivem debaixo da marca Tirol e eventualmente já criaram ali umas submarcas para algumas variedades, a Marlene, já marcas comerciais, mas tudo isto. Ok, Jorge.